Olá, boa noite. Eu me chamo Maria Eduarda Oliveira da Silva, sou graduanda do segundo período do curso de Odontologia na Universidade Federal Fluminense. Eu estou sob a orientação do professor Tiago da Silva Torres, que é docente da mesma instituição, e hoje eu venho apresentar o trabalho de minha autoria com o seguinte tema: Cuidados de higiene bucal em pacientes críticos para a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Bom, para introduzir o assunto, nós devemos entender o que seria a ventilação mecânica. A ventilação mecânica é um meio de suporte para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória crônica aguda ou exacerbada. Seus principais objetivos são manter as trocas gasosas, aliviar a tensão dos músculos respiratórios, reverter ou prevenir a fadiga dos músculos respiratórios, diminuir o consumo de oxigênio e aliviar o desconforto respiratório. A gente pode entender também o que é pneumonia associada à ventilação mecânica, que é definida como uma pneumonia nosocomial entre pacientes sob ventilação mecânica. As infecções nosocomiais são reconhecidas como uma importante causa de mortalidade e morbidade em pacientes com permanência prolongada no hospital e tem impacto negativo em pacientes críticos. Apesar de muitas estratégias sugeridas para a prevenção, a prevalência de infecções hospitalares permanece elevada. A pneumonia associada à ventilação mecânica é a infecção mais comum em pacientes intubados. Bom, e o impacto da higiene bucal em tudo isso? Existe uma potencial associação entre a má higiene oral e a pneumonia. Ela desenvolve-se principalmente devido à aspiração de micro-organismos em secreções orofaríngeas ou fragmentos do biofilme do tubo endotraqueal. Não há evidências suficientes para determinar se a escovação afeta a duração da ventilação mecânica, do tempo de permanência na UTI, do uso de antibióticos sistêmicos, do índice de saúde bucal, dos efeitos adversos, das preferências dos cuidadores ou do custo, mas faz sentido de que uma boa higiene oral com técnicas simples possa ter efeito positivo na minimização do desenvolvimento da pneumonia associada à ventilação mecânica. Bom, o objetivo do presente estudo é analisar, com base na literatura disponível, a importância da adoção de métodos de higiene bucal adequados, visando a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Bom, esse estudo, ele apresenta uma revisão de literatura, que foi produzida a partir da busca nas bases de dados PubMed e Cielo, utilizando os descritores higiene bucal, unidade de terapia intensiva e respiração artificial conforme o DEX, e priorizando os artigos dos últimos 5 anos, nos idiomas português, inglês e espanhol. Bom, como resultado de discussão, nós podemos perceber que os pacientes criticamente enfermos que são ventilados mecanicamente, eles são dependentes de outras pessoas para realizar a sua higiene bucal. Como resultado, esses pacientes correm o risco de deteriorização da saúde bucal, se não forem fornecidos os cuidados orais eficazes. Os efeitos disso podem incluir o aumento do acúmulo de placa dentária e secagem dos tecidos orais. A microaspiração ela pode ocorrer em pacientes com nível de consciência deprimido e reflexo de tosse reduzido, ou em torno de uma vedação imperfeita do balonete do tubo endotraqueal em um paciente ventilado. A higiene oral e, consequentemente, a redução da colonização de placa dentária é cada vez mais considerada uma estratégia importante para a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Nos ambientes hospitalares, a higiene bucal dos pacientes é realizada por um técnico de enfermagem sob a supervisão de um enfermeiro ou um médico responsável pelo paciente. No entanto, essa tarefa não é prioritária no cotidiano desses profissionais, tanto pelo desconhecimento sobre a importância do procedimento ou por não fazer mesmo parte da rotina do padrão da instituição.
Vale ressaltar que em pacientes internados em UTI, a higiene bucal pode se tornar precária pela associação de alguns fatores, como a redução da limpeza natural da boca, proporcionada pela mastigação, movimentações da língua e bochecha e possível redução do fluxo salivar causadas por algum medicamento. Além disso, quando há a presença do tubo endotraqueal, o acesso à cavidade oral torna-se ainda mais difícil, podendo aumentar a formação do biofilme. Os cirurgiões dentistas não fazem parte da maioria das equipes hospitalares. O principal obstáculo para sua inclusão é a falta da priorização do atendimento odontológico diante das muitas complicações que os pacientes já apresentam. No entanto, vale ressaltar que, quando presente, o trabalho da odontologia deve focar no atendimento ao paciente, visando reduzir o risco de agravos ou complicações sistêmicas decorrentes da saúde bucal. Isso inclui uma avaliação prévia do paciente, um monitoramento contínuo durante a internação e acompanhamento posterior. Também a implementação de um protocolo de higiene bucal e essa inclusão de procedimento recomendada devido ao seu comprovado impacto positivo. O protocolo de higiene bucal a ser realizado por um cirurgião dentista, juntamente com uma equipe de enfermagem, inicia-se com princípios básicos. Deve ser feita com um suave de clorexidina 0,12% a cada 12 horas. O protocolo inclui os seguintes passos. O primeiro, desinfectar as mãos. O segundo, calçar luvas estéreis. O terceiro, aspirar constantemente a cavidade oral durante o procedimento. O quarto, realizar a higiene bucal com suave embebido de clorexidina 0,12% nas superfícies dentárias, mucosa, palato, dorso da língua e tubo endotraqueal. Aplicar lubrificante oral nos lábios a cada 6 horas para minimizar o ressecamento. Esse seria o quinto. E o uso do raspador de língua também é um mecanismo eficaz para reduzir o biofilme em pacientes submetidos à ventilação. Seria um bônus. E a pneumonia, que era a principal manifestação patológica das infecções na UTI, deixou de ser o evento mais frequente após a implementação do protocolo de higiene bucal, cerca de 29,8% nessa redução. Bom, para concluir, temos que o conhecimento e a implementação de medidas de higiene bucal eficazes terão impacto na melhoria da qualidade dos cuidados prestados aos pacientes, beneficiando assim todos em condições críticas de saúde e em unidades de cuidado intensivo. Também é importante ressaltar que é de extrema importância a incorporação do cirurgião dentista na equipe multiprofissional das UTIs, tanto para a supervisão da saúde bucal dos pacientes críticos, quanto para o suporte teórico na orientação da equipe sobre os cuidados de saúde bucal, que é muito importante para um melhor atendimento do paciente e reduzir as chances de uma infecção maior ou de um problema sistêmico que pode ser resolvido ali na cavidade oral com acompanhamento de um cirurgião dentista. E esse foi o trabalho, essas são as referências, e é isso. Muito obrigada ao evento, à comissão organizadora, e muito obrigada a todos que assistiram.